Salve, salve! Thiago e Rian aqui no canal Aprendizagem Viva. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse canal a gente fala de assuntos de saúde, de consciência, coisas interessantes. E nesse vídeo de hoje eu vou estar falando de um assunto que interessa para todo mundo que está na trilha do autoconhecimento. E eu vou estar falando de constelação familiar, constelação sistêmica. Então, se é um assunto que te interessa ou que você já ouviu falar e tem curiosidade de saber um pouquinho mais, fica até o final do vídeo e já dá aquela moral para o canal. Se você não é inscrito ainda, te convido a se inscrever, dá um joinha aí. Vamos para o vídeo sem enrolação. Constelação familiar, constelação sistêmica, hoje em dia tem vários adjetivos. Já vi até constelação quântica, constelação holística, enfim. No frigir dos ovos, eu consigo enxergar a coisa como sendo uma história só. Ou seja, nós encontrarmos no nosso sistema familiar, que está conectado com a nossa memória ancestral, com a nossa memória do DNA, questões que estão tendo ressonância no nosso campo, ou seja, que nós estamos continuando como se tivéssemos fiéis, com um contrato de fidelidade, certos comportamentos, certas crenças, na maioria das vezes limitantes, que de alguma forma não começaram em nós. Então a pergunta aqui começa: os problemas, os comportamentos, as questões que você vivencia na sua vida, será que começaram com você? Você já se questionou isso? E longe de ter uma abordagem assim de culpabilização, foi culpa da minha mãe, da minha avó, do meu avô, do meu bisavô, a questão não é essa. A questão é que todos nós, de alguma forma, fomos influenciados por certas situações, certos estímulos, e isso foi moldando o nosso caráter, foi moldando o nosso sistema nervoso, foi criando o nosso campo comportamental. E isso foi passado de geração para geração, vem sendo passado de geração para geração. E, por motivos óbvios, nem todo mundo teve a consciência ou a predisposição para olhar para essas questões dentro de si sem apontar o dedo lá fora. É muito comum, assim, a gente passar a bola, a gente delegar para outros uma questão que nos constringe, que nos reprime, que nos deixa mal. A gente culpa o sistema, a gente culpa a situação, a gente culpa a família, culpa a nossa educação, culpa todo mundo e não olha para o padrão que existe em nós. Então parece dúbio o que eu estou falando, porque assim, se eu estou buscando as causas de situações em mim, mas ao mesmo tempo eu estou dizendo, isso não começou comigo, começou nos meus antepassados, nos meus ancestrais, eu também não estou culpando os meus ancestrais, porque eles, de alguma forma, também foram apresentados num certo contexto, um certo estímulo, uma questão traumática, e isso moldou o sistema nervoso deles, que não teve outra forma de ser e foi passar adiante. E a gente vai recebendo esses presentes, vamos chamar assim, dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Só que a única forma da gente cortar essa sucessão, que Deus é que sabe quanto tempo já está na nossa linha, na nossa árvore genealógica, a única forma da gente ressignificar e realmente transmutar isso para não passar para as gerações seguintes é olhando para nós mesmos. Na constelação familiar, a gente olha uma questão que está pegando, para ti, e aí uma vez que você entende, esse tópico eu quero constelar. Na constelação, é chamado então as pessoas que vão compor aquele campo. Podem ser pessoas que foram parte dessa sua história, dessa sua biografia, ou podem ser arquétipos. Isso é muito interessante, porque nem sempre são pessoas de fato que, o seu bisavô, tataravô, etc. Mas às vezes são arquétipos, ou seja, às vezes uma crença limitante de escassez, por exemplo. Ela pode vir, na hora da constelação, como uma personificação. Eu sou a personificação da escassez. Ela foi uma pessoa? Não necessariamente, mas é uma energia, é um padrão comportamental que, sim, quando identificado naquela pessoa, passa a ser parte dela. Então, parece um assunto meio complexo, mas é muito simples. Eu vou tentar resumir o que se trata, no meu entendimento,
essa cura através da constelação sistêmica. Primeiro você encontra em ti um padrão, um comportamento que não tá legal. Porque assim, o que tá legal a gente não vai querer mexer, né? Tá tudo bom, tá funcionando. Mas o que não tá funcionando, geralmente a gente quer encontrar as soluções, a gente quer encontrar, resolver aquela situação. E aí então você encontra esse padrão em você. E aí talvez esse padrão tenha uma historinha. Vamos lá. Eu tenho um padrão, uma crença limitante que eu não consigo fazer certa coisa porque, eu lembro que meus pais falavam que eu não era bom naquilo, ou na escola eu recebi um bullying, etc. E aí eu fiquei com isso travado. Talvez tenha uma historinha. E talvez na constelação, o constelador, dependendo da linha que ele vai seguir, vai pedir para você, olha, então, quem que você gostaria que tivesse aqui no campo? Aquele cara que fez bullying comigo na escola, ou a minha mãe que isso, aquilo, aquilo outro. Ou talvez as próprias pessoas, dependendo da equipe que está trabalhando na constelação, dos sensitivos, né, já perceba certos aspectos e se apresente. De novo, não necessariamente uma pessoa da sua história, do seu passado, mas uma crença, um arquétipo. E aí, o mais legal da constelação é que quando você, primeiro, olha para si, encontra um padrão que não está te agradando, que precisa ser resolvido, solucionado, transmutado. Depois, na constelação, a gente consegue encontrar a origem, a causa da onde aquilo começou. E aí é muito interessante, quando você vai na causa e ressignifica a história com a causa, de novo, às vezes através de um ancestral e às vezes através de você confrontar esse arquétipo, essa questão e entender por que você está achando que você não é bom o suficiente. O que aconteceu? O que te faltou? E isso vai sendo ressignificado durante a sessão. E é muito poderoso quando isso acontece, porque é uma liberação energética tremenda que vai repercutir tanto a partir daquele momento, né, daquele ancestral, daquela causa primeira, para trás e para frente. Então você que chama a constelação, o constelado, ele tem uma responsabilidade muito grande. Então se você que está ouvindo esse vídeo sente que na sua família as pessoas só continuam ação e reação, nunca questionando, sempre um culpando o outro, apontando o dedo. Só que você está vendo além. Você está vendo que não se trata de culpar os outros, mas de resolver a história dentro de você. E aí uma sabedoria do Ho Oponopono. Se você vê um problema, o problema é teu. Mesmo que você esteja andando na rua, você vê uma situação problemática, é tua o problema. Porque você testemunhou aquilo. Então, se você testemunhou, você tem a capacidade de transmutar isso. Onde? Dentro de você. E a constelação familiar, a constelação sistêmica, é uma ferramenta poderosa para a gente fazer esse mergulho interno e entendendo aonde começou aquele padrão comportamental e organizar as coisas perante a árvore genealógica, que às vezes está tudo uma bagunça, tem às vezes filho que não é reconhecido no casamento, às vezes tem, enfim, pai que traiu, e aí a mãe ficou com remorso e não sei o quê, enfim, às vezes tem aqueles angu de caroço que a gente sabe que toda família tem, segredos de família, e na constelação isso é reorganizado em nome do perdão, em nome do amor incondicional. Então, assim, queria só deixar um pouquinho dessa minha contribuição. Sou um noviço na constelação familiar, fui constelado poucas vezes e também adentrei o campo poucas vezes, mas é um trabalho formidável, é um trabalho que está trazendo assim, muita cura, muita liberação. Então eu quero agradecer o pai da constelação familiar, Bert Hellinger, que trouxe esse conhecimento. E claro, isso também evoluiu demais. Muitas pessoas trouxeram as suas pitadas pessoais. Então, hoje em dia, ontem, por exemplo, a gente teve uma constelação quase xamânica. Então, assim, é bonito ver que essas tecnologias estão chegando no planeta de uma maneira, assim, atômica, porque é chegado o tempo da humanidade se curar. E a única forma de se curar é olhar para si. Ontem foi falado assim, não tem como sair do eu, então tudo é o eu. E aí eu complementei dizendo assim, a única forma de sair do eu é entrando no eu. E quando a gente entra no eu, a gente entra em Deus. Tamo junto pela cura. Opa! Se você chegou até aqui nesse vídeo, parabéns! Mostra que você tem interesse nesses assuntos e eu quero te fazer um convite.
Eu tenho uma academia online que chama-se Academia Viva. É um hub de aprendizagem interativa onde a gente se encontra 3 vezes por semana, ao vivo, às 6h30 da manhã, para praticar o respiração, que é um sistema que combina dinâmicas respiratórias com a terapia do som endógena, os sons naturais da sua voz, como um instrumento, uma ferramenta de autorregulação sistêmica. Então ajuda você a regular o seu sistema nervoso e também te leva a locais de meditação muito profundo. Então seja você um buscador, seja você um profissional de saúde, o Respiração traz ferramentas muito importantes, muito essenciais para a nossa evolução, para o nosso autoconhecimento e para a nossa regulação biopsíquica. Então, atua no campo físico, atua no campo emocional também e no campo psicológico, espiritual. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link para ti, conhecer a Academia Viva e qualquer coisa, entre em contato comigo. Tamo junto pela cura.